tudo que nós precisamos, nós já temos, que é a vida. A vida. Se não for a vida, nada somos. Só que a gente vem de uma mentalidade de procurar ter base no que a gente faz, no que a gente tem, que a gente conquistou. E a vida não está nessa base, jamais vai estar. A nossa vida está na base em quem anda conosco. Se não é Deus, quem que é? Não fala. Se não for Deus, é Satanás. É simples assim o mundo espiritual. E hoje é um dia, uma noite muito especial, porque tem vidas que decidiram se entregar a Jesus Cristo. E numa fase da minha vida, isso para mim não significava praticamente nada, porque eu achava que eu andava com Jesus. Eu era daqueles que não sabia um versículo da Bíblia, mas eu achava que conhecia Deus. Eu achava que Deus, nossa, Deus está comigo, Deus me ama, Deus está comigo. Então eu confundia o amor de Deus com a proteção de Deus. Deus ama a todos, mas biblicamente falando, a proteção de Deus realmente, ela vem sobre nós quando nós estamos andando no propósito dEle. Quem anda no propósito de Deus tem provisão, tem proteção, tem visão, né, para as coisas da vida. Então Deus ama a todos, Deus ama o perdido, Deus ama quem está na igreja, Deus ama quem não está na igreja, Deus ama quem está pecando nesse momento, Deus ama quem está andando em santidade, Deus ama a todos, sem exceção. Mas quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais pela graça eu leio as Escrituras, eu ouço a palavra, eu me entrego de coração a Ele, ao Espírito Santo de Deus, mais eu começo a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim, para minha família, para a igreja, para a sua vida e por aí vai. A fé contagia, fala, a fé contagia. Você sabia que uma pessoa feliz, ela contagia outras que estão do lado? Então, quando nós andamos em obediência a Deus, nós andamos em alegria, nós estamos contagiando as pessoas. E isso é maravilhoso. Isso é o reino. No reino de Deus não tem espaço para murmuração, para negatividade. E se não tem um de nós aqui que não temos que pedir perdão para Deus, porque murmuramos essa semana, ou hoje mesmo. Como a gente é bom em murmurar e reclamar. Como se nós fôssemos o Deus da nossa história. Nós não somos o Deus da nossa história. E às vezes a gente quer tão perfeito as coisas, que a gente murmura e reclama. E Deus está tentando nos falar, filho, eu não quero que você seja perfeito. Eu só quero que você esteja sensível para ouvir a minha voz. Eu só quero a sua obediência, é isso? Então, queridos, hoje o tema da mensagem vai ser o maior e melhor presente das nossas vidas. O maior e melhor presente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero que você pense no maior presente que você tem, que você recebeu até hoje. Talvez você entrou aqui hoje achando que você não merece nada. Talvez você entrou aqui com muitos conflitos, emocional e mental, ou até mesmo perturbado, achando que Deus não te ama e que você nasceu para sofrer. Algumas pessoas estão aqui, alguns pensam, e Deus coloca isso no meu coração, de que parece que só as outras pessoas são felizes, e de que você não é. Parece que esse sentimento, ele veio te trazer tristeza, ao ponto de travar você, de não servir a Deus, de não se relacionar com pessoas que realmente têm um propósito de Deus. Por isso, muitas vezes, se relaciona com pessoas que andam afastados de Deus, que andam nas trevas, e isso está te machucando. Hoje é dia de mudança,
Hoje é dia de restauração. Essa noite é uma noite de libertação. E eu declaro que o seu coração, a sua mente, o seu espírito estão abertos para receber a palavra de Jesus. Eu declaro em nome de Cristo uma noite onde o Senhor Jesus está fazendo já uma grande obra no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua mente e na sua história daqui para frente. Em nome de Jesus, amém. Alguém recebe essa oração? O maior presente. Eu lembro quando eu era criança, eu recebia alguns presentes como toda criança. E eu lembro em alguns momentos onde eu esperava um presente, que era uma bicicleta, né? Eu esperava uma bicicleta de presente. E toda vez que eu chegava da escola, datas comemorativas, eu tinha lá dentro de mim assim que em algum momento eu ia receber e ganhar uma bicicleta nova. Eu tinha alguns amigos, na época 7, 8 anos ali, que tinham bicicletas. E eu esperava essa bicicleta nova. Eu tinha uma bicicleta, uma monareta, aquela que tem tipo um registro no meio dela que tu girava e quebrava ela no meio, né? E ela estragou essa bicicleta, ela era usada, bem usada, e ela ficou num canto lá por muito tempo, estragada, e eu tinha duas opções, ou meu pai arrumava aquela bicicleta, ou eu ia receber uma nova. Então eu ficava de uma maneira muito, uma perspectiva, né, muito grande assim. Ficava esperando aquela bicicleta ser arrumada ou uma nova. Eu queria uma nova. Mas daqui um pouco, se não viesse a nova, eu queria a usadinha lá, consertada, para eu poder andar com ela. Mas, por muito tempo, eu lembro que não aconteceu. Eu não recebi a bicicleta nova, e aquela bicicleta também arrumada, ela não foi arrumada. Então, eu dei o meu jeito, e eu pegava uma bicicleta da minha irmã, que era maior do que eu, era uma bicicleta de adulto já, e eu andava com aquela bicicleta. Essa expectativa que eu tinha de uma bicicleta, eu não tive naquela época, naquele momento, eu não fui realizado, né? Então, tantas outras coisas onde a gente coloca uma expectativa tão grande, mas a gente não recebe. Se eu perguntar para ti, você também teve momentos que você esperou ganhar um presente, enfim, ou te prometeram um presente, e você não recebeu. Porque a vida é assim. Amém? A gente coloca expectativa, sim, em situações, em pessoas, em coisas, mas muitas vezes nós não recebemos de acordo com aquela expectativa. Muitas vezes planos que a gente coloca e traça na vida, uma meta, e a gente sempre traça uma meta numa crescente assim, top, né? Como se não tivesse espinhos, buraco e pessoa para incomodar no meio do caminho. Mas também pessoas para ajudar. A gente traça um trajeto assim e lá no topo a gente vai... Eu sabia que ia dar certo. Na verdade, esse trajeto é de altos e baixos, e vai indo, até você chegar lá. A bicicleta não foi arrumada, nem sei que fim deu. Não ganhei uma nova, mas uma vez me apresentaram uma pessoa que eu espero que você não apresente para o seu filho. Papai Noel. Me disseram que o Papai Noel ia estar no bairro nessa época. E o que eu esperei ganhar? Uma bicicleta. Já não bastasse eu não ter ganho, e agora eu esperava que aquele velhinho de vermelho iria realizar o meu sonho, ia me dar o grande presente, o maior presente até então. Quando eu vou até o Papai Noel, para daqui um pouco ele tirar daquele saco algum presente, não a bicicleta, mas algum, sei lá, de vale, alguma coisa, eu esperava que de algum jeito viria. Ao invés de ele me dar o presente que eu tanto esperava, ele me deu uma varada. E aí eu fiquei com mais um trauma. Além de não receber o presente, agora eu fiquei com o trauma de um Papai Noel. Saí chorando para casa, tinha 7 anos, saí chorando para casa e nunca mais queria saber de Papai Noel.
Mais uma frustração diante de um sonho. Quantas frustrações você tem na vida diante dos presentes que você achou que ia ganhar? Eu acredito que você também tem algumas histórias para contar em relação a isso. Mas o maior presente não é uma bicicleta. Depois disso eu pude comprar a bicicleta, tive bicicleta. Eu lembro que eu tinha uns 10, já uns 12 anos eu troquei, né? E peguei aquela Caloi 10. Pensa em pesada aquela bicicleta. Só me incomodou. Mas eu dei o meu jeito. Só que o presente que eu estou dizendo não é esse presente. Não é o presente talvez que você recebeu e que ficou muito feliz. Mas é o maior e melhor presente de todos os tempos da nossa vida. Esse presente é Jesus Cristo. E talvez para alguns Jesus está longe, não sei como é que está a sua fé hoje, mas eu sei que Ele está aqui e vai falar, o seu coração já está falando. Talvez você até hoje está esperando esse presente e não percebe que você já ganhou ele. Ou talvez você está na igreja há muito tempo, mas o presente não está mais nas mãos e muito menos no coração. Como é que está a sua vida com Deus? A sua fé? O maior presente não é a igreja, o maior presente é Jesus Cristo. E a Bíblia diz então, que através de Cristo, nós somos salvos. Nós temos uma vida eterna. A gente vivia pensando nesse mundo somente. Mas o Senhor nos convida a olhar para a eternidade. E é interessante quando a gente olha para a eternidade, a vida terrena começa a ficar mais leve. Não que a gente não tenha problemas, mas que a gente começa a olhar com o olhar de Deus. Os irmãos conhecem a paixão de Cristo e sabem como Jesus sofreu nessa terra. Ele veio realmente sofrer. Ele veio realmente pagar um alto preço e preço de cruz. Ele veio redimir os nossos pecados. Jesus não começa a sangrar na cruz. Ele começa a sangrar no Getsêmani. Ele começa a suar sangue. E a famosa frase que Jesus diz, né? Que, se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Parece uma frase bonita, romântica, e é de fato. Mas está falando de um sacrifício. Está falando de alguém que está preparando o nosso presente. Que não é nada romântico, mas é cheio de dor, humilhação, crucificação, choro e suor de sangue. Quando Jesus diz, Senhor, passe de mim esse cálice, né? Ele estava angustiado ali. Essa angústia não era por causa dos pregos de 15 centímetros, mais ou menos, que ia ser cravado em suas mãos e nos pés. Essa dor que ele estava sentindo, essa angústia extrema, ao ponto de suar sangue, não era uma dor porque ele seria cuspido na cara, com uma vara batido na cabeça, uma coroa de espinho colocada em sua cabeça, onde estudiosos dizem que a coroa de espinho ela chegou a entrar no seu crânio. Também não foi por causa das chibatadas que ele sofreu, onde foi 40 menos uma. Por quê? Porque 40 o ser humano não iria suportar, mas 39 ele iria chegar no limite da dor humana sem morrer ali. Os chicotes usados da época, na ponta, eram então chicotes com uma espécie de couro, e na ponta tinha lâminas de osso, para que cravasse nas costas e rasgasse as costas.
Quem olhou o Paixão de Cristo pode ter noção como que foi. A dor que Jesus estava sentindo antes no Getsemane, antes de ser preso, antes de entrar na Paixão de Cristo ali, ele estava naquela semana, era quinta-feira, ele estava agoniado realmente, não era por nada disso, mas era porque o Pai iria abandonar ele. Era porque ele iria ficar longe do Pai. E às vezes a gente para e pensa, nossa, mas como que Deus pôde abandonar o filho? Alguém teria que pagar os pecados. Que não era de Jesus, porque ele é perfeito, mas o meu e o seu. Alguém teria que pagar. E teria que ser alguém perfeito. Os profetas já estavam dizendo, o profeta messiânico Isaías já está apontando para Jesus e falando de Jesus, porque teria que ser um cordeiro perfeito. Somente Jesus. Nenhuma outra pessoa, nenhum animal, nada iria substituir Jesus, porque ele veio desse mundo justamente para cumprir essa missão que era morrer na cruz para nos dar a vida eterna. Ele precisava se afastar do Pai e depois sim ser ressuscitado. Parece ser algo romântico, queridos, mas não é. Não é porque nós até então estávamos condenados ao inferno. Estávamos condenados a viver de uma maneira terrível. Mas por meio do sacrifício de Jesus na cruz e também pela sua ressurreição, nós podemos hoje viver eternamente na presença do Pai. Então, o maior presente que nós temos em Cristo Jesus é a salvação. A salvação porque nós não podemos trocar absolutamente nada pela presença de Jesus, reconhecendo o sacrifício na cruz, e muitas vezes nessa confusão religiosa que existe aí no mundo, nós precisamos parar e analisar só um pouquinho, eu creio ou não creio? Sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Jesus precisou manifestar fé, foi obediente até a morte e morte de cruz. E Deus Pai está esperando a nossa resposta, mediante ao que Jesus fez. Às vezes eu pergunto, como é que está sendo a minha resposta ao Pai? Diante das minhas decisões, atitudes, do meu servir, diante daquilo que o Senhor está confiando nas minhas mãos. Diante do meu casamento, dos meus filhos, da família, da igreja. Você já parou para pensar como está sendo a sua resposta diante daquilo que Deus já confiou nas tuas mãos? Saúde. Pense um pouco. Porque Ele espera a resposta. Ele espera uma fé ativa. Ele espera sim uma fé que age. Uma fé que tem obras. Não uma fé que diz, se Deus quiser vai dar certo. Mas Deus, semana que vem ou mês que vem eu volto a falar contigo. Se Deus quiser vai dar certo, mas eu faço do meu jeito. Se Deus quiser vai dar certo, mas eu não quero compromisso. Ei, Senhor, eu não quero compromisso. Afinal de contas, eu não pedi para ninguém morrer na cruz. Assinado, Miau. Eu vi uma explicação de um teólogo incrédulo dizendo sobre isso. De que, se dizia teólogo, e disse, eu não pedi para ninguém morrer na cruz, então eu não tenho obrigação de ter fé. De fato, nós não somos obrigados a ter fé, mas o mundo espiritual ele é real e nós somos criaturas e em Cristo nos tornamos filhos de Deus. E por isso nós precisamos manifestar nossa fé. A fé não é para ficar escondida, a fé é para ser manifestada. E quem tem fé em Jesus, levanta as duas mãos bem alto. É difícil levantar as mãos. Imagina morrer na cruz. Eu entendo, e daqui a um pouco nós vamos orar contra qualquer tipo de doença que impeça de levantar a mão. Eu venho de uma tradição de que bater palma na igreja
sorrir na igreja, levantar as mãos. Meu Deus. Irmãos, quando eu era criança, eu tinha uma vontade de dar uma palma assim no meio do culto. Pá, só para ver. Eu não ia para a escola dominical, eu ficava sentado na frente, olhando, né? E eu ficava repetindo o que a pessoa da frente falava, eu ficava tentando falar a mesma coisa que ela. Não sei como é que eu não fui expulso daquela igreja. Talvez porque eu era criança. O que eu quero te dizer é que nós temos que sair de uma vida automática e começar a entrar numa vida real que transpira a fé que nós temos. Porque as chances de nós estarmos esperando algo amanhã e que nós já temos hoje é grande. As chances de uma pessoa que não está em Cristo, alimentando a palavra, o Espírito com a palavra de Deus, a chance dela viver uma vida com o presente ali, esperando algo, é grande. A coisa mais triste é uma pessoa chegar no final da vida e saber que o que ela mais precisava sempre estava com ela. Jesus. Mas ficávamos correndo para lá e para cá, e se não cuidarmos ainda a gente fica, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e Deus está caminhando junto e pensando, ei, vem cá, espera, não, calma, eu estou aqui, vem cá, fala comigo, ora, não. Então, a salvação, não esquece, jamais isso, ela é pela graça, ela não é por méritos. E o que Deus quer falar é que talvez você está tentando chamar a atenção de Deus pelo que você está fazendo, isso está te cansando, te desgastando, porque não é pelo que você faz, é pela graça de Deus e por meio da fé. Tem pessoas que estão querendo fazer tudo, para depois manifestar fé e dizer, obrigado Senhor pela graça, mas foi eu que fiz, hein? É ao contrário, queridos, primeiro você manifesta a fé, recebe o Senhor, dá glória a Deus pelo amor incondicional, pela graça, e depois você faz algo, porque aí você vai fazer em equilíbrio, porque aí você vai fazer no propósito certo. Eu posso estar pregando a palavra aqui, mas se primeiramente eu não reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador, o amor de Cristo que é incondicional, a graça de Deus sobre a minha vida, e a fé que então eu manifesto diante de tudo aquilo que Deus fez, eu posso estar pregando com a motivação errada. Eu posso estar pregando com a intenção errada. E Deus quer que a gente faça com a motivação, a intenção correta. O que é melhor? Servir fora do propósito, ou seja, da intenção real de Deus, ou entender a intenção de Deus e servir? Você vai servir mais alegre e os frutos serão ainda maiores. As coisas ficam mais leves. Amém? Tem pessoas que dizem assim, nossa, como é difícil, né? Como é difícil por quê? Será que não está em primeiro lugar? Porque se Jesus estiver em primeiro lugar, acredito que vai ficar um pouco mais leve. Vai ficar mais leve. Quantas pessoas nesse momento estão ansiosas, perturbadas em casa, pensando na segunda-feira, porque tem que bater meta, porque precisa vender, porque a empresa precisa isso, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso, bum! Infarto. Surto, sei lá. O que Deus quer é que a gente pare e só agradeça. Obrigado, Jesus. Feche seus olhos agora. Respira bem fundo. Solta bem devagar. 3 vezes faz isso. Respira. Solta. Eu quero que você pense agora no que você tem para agradecer a Deus. Pode ser algo muito simples.
O que te vem à mente para você agora agradecer? Senhor, muito obrigado. É isso. Pode abrir os olhos. Muitas vezes, algumas pessoas estão esperando o pior acontecer para parar e agradecer por aquilo que não agradeceu fazia anos. Onde as pessoas mais param para refletir sobre a vida é na igreja. Não. É no velório. Pois precisa morrer alguém da família para encontrar alguém que queria se encontrar há muitos anos e chegam ali e um olha para o outro e diz, a vida é curta. A verdade é que a Bíblia e Jesus, o Espírito Santo, nos ensina a meditar sobre a vida. Claro que as Escrituras também falam que há mais sabedoria no velório do que no aniversário, né? Uma festa. Mas você parou para pensar de que as preocupações podem estar drenando a tua vida, drenando a tua energia, tirando a tua vida do propósito de Deus, e a solução para esses problemas está em Cristo. Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, se nós estávamos perdidos, condenados, e pela graça nós somos salvos, por que tanta coisa terrena e passageira tira a nossa paz? Nós deveríamos estar dando pulo de alegria. Porque eu acredito que uma pessoa feliz e em paz trabalha e produz muito mais do que uma pessoa preocupada e perturbada. Então por que a gente negligencia tanto essa busca por Jesus? Se Ele é o mais interessado em nos dar paz, colocar ordem nos nossos pensamentos, fortalecer a nossa alma e fazer com que a gente comece a trabalhar na segunda de uma maneira sábia, equilibrada, potente, porém prudente. A gente já negligenciou tanto. E Deus está esperando a nossa resposta. Então a salvação, ela não é uma conquista pelo esforço humano. Então a gente pode se esforçar por tudo nessa terra. Se você não entender que Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que nos concede pela graça, por meio da fé, irmãos, a gente pode estar se desgastando à toa. Porque do que adianta o homem ganhar a vida e perder a sua alma? Do que adianta morrer com dinheiro cheio, com um bolso cheio de dinheiro? Do que adianta morrer com uma linda casa, onde gastou a vida para conquistar, sem desfrutar da própria casa? Você parou para pensar que Deus não é um Deus que é a favor da miséria e quer que a gente faça voto de miséria, não, de pobreza, voto de pobreza, não. Deus quer que a gente tenha fé nele, viva realmente de fato na sua presença, sendo salvo, vivendo a salvação, mas que desfrute também. O que está te prendendo? É o trabalho? O que está deixando você de viver plenamente uma vida com Deus, uma vida em comunhão com a igreja, com a família, com as pessoas que você ama, com os filhos, com o cônjuge, com os amigos? O que está te prendendo? Porque Jesus não prende, Ele liberta. E é isso que Ele quer fazer com a gente. A verdadeira liberdade não é fazer o que a gente quer, mas é fazer aquilo que Deus está mostrando que é para ser feito. Então, a salvação é um presente de Deus, que é oferecido por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Não é a religião, querido, é a palavra de Deus. Deus nos dá sabedoria para trabalhar, para multiplicar resultados,
Deus nos dá sabedoria para discernir o tempo que nós estamos vivendo. Deus te dá sabedoria para entender que os teus projetos vai ter um tempo e um processo para que eles se realizem, se for da vontade do Pai. Entende que sem sabedoria e sem entender sobre a graça de Deus, a gente acaba se tornando escravos em uma esteira correndo, presos ao amanhã. Amanhã eu vou ser feliz. Amanhã eu desfruto. Cala a boca, guri, porque eu preciso trabalhar. É o que muitos pais fazem para os filhos. É o que muitas mães fazem para os filhos. Eu não tenho tempo contigo para falar contigo. Vai para o teu quarto jogar videogame ou fazer qualquer outra coisa. Eu não te dei aquele videogame, eu não te dei esse computador, então vai para o teu quarto agora, jogar aí, fazer o que tu quiser, porque eu tenho mais o que fazer. Assinado, Miau. Eu não sei você, mas um dos momentos que eu mais vejo assim, que a gente às vezes precisa ajustar o tempo e alguma coisa, é quando falta luz. Esse dia na quinta-feira deu um temporal e faltou luz. É aquele momento de pegar as velas, né, de estar mais junto, pessoal. É bom demais. É ou não é? E aí eu fui ler, coloquei as velas, até mandei para a liderança da igreja, as velas e a Bíblia e tal, de não é nenhum trabalho, tá? É porque senão a intercessão já ia começar a orar. Por que isso, pastor? Meu Deus! Te desviou? O maior presente não está no seu salário. E o maior presente que o seu filho vai ganhar não é o que você deu. É quem você vai apresentar para ele. Jesus. Só que antes de apresentar Jesus para o seu filho, ganha ele para o seu coração. Sabe por que não dá certo alguns pais que falam de Jesus para os filhos, mas os filhos não querem nem saber de Jesus, do Espírito Santo, nem de Deus? Porque esse pai e essa mãe não ganharam o filho primeiro para o coração deles. E antes de apresentar Jesus para o teu filho, você tem que se apresentar para ele. Ei, prazer, papai, mamãe. Amém? Porque o filho olha para o pai, que representa Deus. O filho e a filha olham para a mãe, que representa o Espírito Santo. Então, quando a gente tem um maior e melhor presente, a gente não fica mais na expectativa como criança. Eu quero ganhar um carro melhor, eu quero ganhar uma casa melhor. Deus, eu quero. E se eu não ganhar, a minha vida é triste. Se eu ganhar, a minha vida é muito mais feliz. A felicidade não está e não deve estar firmada naquilo que está externo, naquilo que está fora. É sempre naquilo que está aqui dentro. Aí alguns pensam assim, então não precisa de casa, não precisa de... Não, aí está indo para o extremo. A Bíblia nos ensina que quando a gente está bem com Deus, a visão ela amplia, a sabedoria do alto toma conta da nossa vida e a gente começa a conquistar o que não conquistaria com a mente obscurecida. Sabe qual é o problema, queridos? É que a gente acreditou em muita mentira. Muita mentira do inimigo contada, muito apontamento do inimigo em relação a pessoas, pecados, erros. E aí a gente começou a pensar nos pecados e nos erros das pessoas e por isso não buscávamos Deus. Por isso não íamos na igreja, porque a igreja tem problema. Então eu não vou lá, porque se eu for lá eu vou me contaminar com o problema, porque eu sou perfeito. Quem aqui já disse, eu não vou na igreja porque na igreja só tem pecador. Só tem problema na igreja. Sim, nós estamos na igreja porque somos mais um problema diante de Deus para que Deus ajude a resolver. Amém? Então só tem uma pessoa que não pode entrar na igreja. Ele que é perfeito. Porque aí vai começar a competir com Jesus, né? Somente quem está na igreja e é perfeito é Jesus. Então, queridos, para a gente avançar aqui,
A salvação é pela graça, não pelos méritos, não pelo teu esforço. E isso quer dizer que Deus quer te dar leveza nessa noite para você viver bem, sabendo que Deus te ama, mas Ele está esperando uma resposta de fé sua. De fé. Eu creio que Deus está comigo. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Eu não preciso fazer algo para ser salvo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e eu creio. Eu não preciso crer em mais nada, eu creio somente em Jesus. É o Jesus da Bíblia, é o Jesus que realmente veio para salvar e para redimir os meus pecados. Jesus espera essa fé. Deus espera essa fé. Então, a salvação não é um prêmio para quem merece. Ela é um presente para quem crê. É um presente para quem crê. Irmão, parece uma coisa assim, às vezes só crê. Eu já atendi pessoas que eu ministrei sobre a salvação, e a pessoa disse, fala, é só isso? É só isso. Por quê? Porque ela estava presa no fazer, que é um espírito maligno. O mesmo espírito que prendeu esse povo, o povo de Deus, no Egito, e que ficaram lá por 430 anos presos como escravo. Eu não busco Deus porque eu preciso trabalhar. Síndrome de Faraó. Está sendo escravizado por Faraó. Deus é tão maravilhoso que Ele quer te dar sabedoria para você trabalhar, produzir, crescer, mas também desfrutar com a sua família, servir na igreja, estar nos cultos e a sua vida crescer gradativamente, progressivamente, firmado na rocha. Eu já atendi pessoas milionárias, chegando no gabinete, prostrado na mesa, choro e ranho, dizendo, eu entrego tudo, porque eu não aguento mais. E tinham alguns milhões. E eu começava a pensar, o que faz uma pessoa então entregar tudo, se ela dedicou a vida dela até aqui para ter o que tem, e agora ela quer entregar tudo? Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer, isso é revelação de Deus. Só tem uma maneira de você não querer mais nada do que você tem hoje, ou do que você vai construir e chegar num ponto de eu não quero mais nada disso, chega, cansei, não quero minha casa, não quero dinheiro, não quero nada disso aqui, cansei, eu quero é viver debaixo da ponte mesmo, eu não quero viver fora, eu quero viver como mendigo, não quero mais ter mais nada. Só tem uma maneira de uma pessoa chegar nesse ponto, sabe qual é? Colocar tudo isso no lugar de Jesus. Porque da paixão virá a aversão. Mas só tem uma maneira também de não precisar chegar a esse ponto. Ser humilde, reconhecer que precisa de Deus em primeiro lugar. De que não é a casa que vai sustentar a tua família, em primeiro lugar, não é o seu carro, não é o dinheiro, não, é Jesus. É isso aqui, queridos, a gente sentar, meditar na palavra. Faça isso em casa para você ver. Aquela agitação vai sair. Porque tem gente que diz, meu Deus, essa casa tem Satanás aqui dentro. Porque é uma agitação. Aí você para e diz, ei, se tem um Satanás aqui dentro, está dentro de mim então. Porque eu estou agitado. E só tem uma maneira de Satanás sair dentro da casa. Sair de dentro das pessoas. Amém, irmãos? Esses dias me perguntaram, pastor, tem alguma coisa na minha casa lá? Não sei o que tem lá. Eu dei uma olhadinha assim. O Espírito Santo habita dentro de nós. E os espíritos malignos estão procurando CPF também para habitar dentro. E só tem uma maneira para o inimigo não habitar dentro de uma pessoa. Quando ele está cheio do Espírito Santo. Segundo ponto, Jesus é o caminho para a salvação. Olha o que diz João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Ninguém vem ao Pai. Jesus está com o Pai, ele diz aí, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que Jesus é o caminho? Por que que ele diz eu sou o caminho, né? Por que que ele é o caminho, a vida? Por quê? Parou para pensar? Por que que ele é a vida? Porque só Jesus venceu a morte. Como é que ele vai dar algo que não tem? Ele tem vida? Tem. Por quê? Porque venceu a morte. Então você pode buscar qualquer outra entidade, qualquer entidade que não vai ter vida. Somente Jesus. Esteja aberto para receber o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, eu sou o caminho. Ele é o caminho, por quê? Porque ele já trilhou o caminho. Ele já veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou, subiu à destra de Deus. Então ele é o caminho, ele está com Deus. E ele está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, vem que eu já estou aqui. Eu já preparei morada para você. E ele enviou então quem? O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Então nós temos Deus Pai no trono, Jesus à destra de Deus, e à esquerda de Deus, quem é que está? Oi? Tem ninguém. Porque o Espírito Santo desceu e habita dentro de mim e de você. Amém? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus, ele não apresentou apenas um caminho entre outros caminhos. Ei, vocês têm vários caminhos, mas eu sou o caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho e acabou. Ele declarou ser o caminho. Então a salvação, ela não está em uma religião, ela não está nas obras, no que eu faço, ou em qualquer outro nome. Não, ela está em Jesus Cristo. Ela não está na placa da igreja. Entende? Eu tinha essas confusão na cabeça quando eu não ia na igreja, não lia a Bíblia, não procurava entender. Por que placa da igreja então? Por uma questão de ordem, querido. Só isso. Mas existe a igreja global, que são todos os cristãos do mundo, e a igreja local, que são a igreja, a família Nova Vida. Aí tem a outra igreja, então somos irmãos, não somos facção. Ei, vamos pegar aqueles irmãos lá. Para ter ordem. Para você ter um histórico, para você ter frutos. Por quê? Porque é na família que tem os BO para resolver, sim ou não? É na família. É na igreja que a gente se desenvolve e cresce. Porque relacionamentos geram problemas, mas também grandes soluções. É por isso que se você trocar de escola, o seu filho, quando ele tiver algum problema, você está ensinando para ele que quando ele tiver um problema, a melhor maneira de resolver é ele se mudar. Não, é a melhor maneira de enfrentar, resolver de uma maneira sábia. Amém? É sobre isso, e a gente vai crescendo nisso. Quem está salvo em Cristo faz parte da solução, quem não está, faz parte do problema. Irmãos, penso no seguinte, se todos na igreja fossem que nem eu, como que seria a igreja de Jesus? Meu Deus, dependendo da pessoa, nossa, o que é? Agora, se fosse eu e você, uma igreja com os frutos do Espírito, que serve, que ama e tal, que tem problemas, sim, mas que deixa Deus dar a direção. Então não existe vários caminhos para Deus, existe um caminho para Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. Faça uma prova com Deus. Eu cheguei na igreja em 2007, desconfiado, e deixei a carteira em casa. E depois, quando eu cheguei na igreja, eu não precisava ter deixado em casa a carteira, que eu lembrei que eu não tinha dinheiro. Mas todo soberbo, ele tem medo de perder até o que não tem. Não é assim? Porque na minha cabeça a igreja só queria dinheiro. Então eu fui na igreja me cuidando, sentei na última cadeira lá atrás. Deus sempre envia uns abençoados. E eu cheguei na igreja e conheci um casal que há muitos anos eles me conheciam. Eu não tinha visto eles há algum tempo.
E ele senta do meu lado, ela senta também e me dá uma Bíblia e joga assim em cima de mim. Toma aí essa Bíblia para ti de presente. E aí eu fui, comecei a ir todos os cultos, e chegou naquela mesma semana, eu disse, Deus, eu vou fazer uma prova. 1 ano eu vou na igreja, eu vou ler a palavra, vou em todos os cultos, vou participar do que a igreja tiver, vou comprar até uma Bíblia. Olha eu falando com Deus, pensa no machão. Aí tem a história da Bíblia que eu conto, que eu fui na livraria da igreja comprar uma Bíblia, e eu disse, até 39 eu compro, mas eu quero uma de estudo. Porque é assim, né? O cara quer o top, mas quer, né? Cheguei lá, olhei uma shed de estudo, quando eu viro a última, está atrás, 129, 2007, 120, eu digo, meu Deus, eu não venho mais nessa igreja, porque a igreja só quer dinheiro, porque não sei o quê, e o Espírito falou, ei, já quieta aí, quando era para gastar em porcaria fora, tu não pensava 2 vezes, agora, entende? Como o inimigo faz uma confusão na mente da pessoa. Você consegue entender isso? E era isso que estava... Era uma das coisas que estava me impedindo de crescer, de prosperar e de avançar na vida. Por isso, peça para o Espírito Santo te mostrar, Senhor, eu quero viver uma plenitude, eu quero viver bem aqui na terra. Eu não quero ser uma pessoa salva e viver uma vida terrível terrena, eu quero viver triunfando nessa terra. E isso não significa que você tem que ser bilionário ou milionário. Significa que aquilo que Deus coloca nas tuas mãos é o suficiente para hoje, é o pão de cada dia para você multiplicar, para você crescer, para você se desenvolver, porque Deus não quer que você passe miséria. Tem pessoas que têm essa ideia de Deus, que para ser de Deus, tem que ser o pior, tem que estar na miséria e tem que andar até meio curvado assim, ó. Parece que para as coisas de Deus tem que ser tudo meio slow motion, assim, né? Nossa, o cara tem uma paciência de Deus. Não, cara, é só lerdo, ele tem que acordar para a vida. Amém? Não, é muito fraquinho, amém, acorda, amém? Irmãos, Deus é um Deus ativo que trabalha até hoje. O cara acha que passividade não é fé. Tem mulher esperando o marido trocar uma lâmpada faz 2 anos. Estou orando, irmão. Estou orando, mãe. Estou orando, mulher. Chegou a lâmpada, a gente estava falando esses dias no homem, chegou a lâmpada, ele chegou com essa colinha com a lâmpada, a mulher, meu Deus, é hoje. Não, só um pouquinho, não me apressa. Eu vou ver quando que eu vou trocar essa lâmpada, porque eu sou um homem de oração. Quem ora, age. Pode falar comigo, quem ora, age. Quem só ora, precisa acordar. A vida é feita disso, querido. Nossa vida de oração e ação. Se eu só agir, eu vou tomar decisões erradas. Mas se eu orar, se eu só orar, eu vou ficar uma pessoa espiritualizada sem fruto na terra. Eu preciso orar, mas eu preciso também me levantar para orar. Jesus ia para o monte fazer o quê? Orar. Mas ele descia do monte para agir. Amém? Nós estamos no culto aqui. Daqui a pouco nós vamos sair do culto. Talvez ali no pátio você já vai ser testado em colocar em prática paciência. Na fila do gourmet. Irmãos, é lindo de ver. Na igreja Deus já nos testa. Como é que está a nossa fé? Entendeu? Aí tu, paciência, eu te agradeço, Deus. Mas aí tem que fazer isso no carro, em casa, tem que fazer em todo lugar. Terceiro ponto e último, nós finalizamos, vamos para o batismo. Amém. Eu não autorizei buscar os crianças lá no... Pode buscar as crianças. Eu só não sei se as palmas não foram porque está acabando a mensagem ou porque o pessoal vai se batizar. Ah, tá bom então.
Terceiro ponto e último: quem crê em Jesus recebe vida eterna. E quem tem a vida eterna, vive a vida terrena bem. Não quer dizer que não tem lutas, não me entenda errado. Não quer dizer que não vai ter desafios, vai ter. Mas a grande questão é o seguinte: a cruz revela o tamanho do amor de Deus sobre nossas vidas. E o que mais precisamos nessa terra, primeiro, é o amor de Deus. Porque é o amor incondicional. Você quer BO para a tua vida? Tenha muito dinheiro sem o amor de Deus e procura amor nas pessoas para você ver o estrago que vai ser a sua vida. Você quer? Procura ter muita influência, ser conhecido, ter muito dinheiro e não querer em primeiro lugar o amor incondicional de Deus, que não olha para o seu dinheiro, não olha para o seu carro, não olha para a sua casa, mas olha para o teu coração. E procura nas pessoas esse amor para você ver o vazio que vai dar no coração. Terrível. Jesus morreu então para que a gente possa viver. A salvação transforma nosso presente, garante uma esperança eterna. Jesus morreu na cruz e na cruz Jesus tomou o nosso lugar para nos dar uma vida plena. A salvação então começa quando nós reconhecemos que precisamos de Deus. Cremos em Jesus, mudamos a maneira de pensar, de falar, de agir, as decisões e lutamos contra aquilo que estava nos matando, o pecado. Amém, queridos?